Olá pessoal, meu nome é Yuri, estou gravando mais um vídeo para comentar a respeito da atuação política do Poder Legislativo de Tocantinópolis. Eu acho que muitos de vocês acompanharam um texto que eu escrevi esta semana falando sobre a atuação política nesse primeiro semestre do vereador delegado Thiago. Eu recebi algumas críticas, algumas pessoas disseram que eu pego no pé dos vereadores que apoiam o prefeito, que fazem parte da base aliada do prefeito. E eu quero explicar para vocês por que eu foco tanto nesse aspecto da fiscalização, porque eu considero isso tão importante. Aliás, o problema não é que eu considero isso importante, é que é importante. A legislação diz que é importante, o sistema político brasileiro diz que é importante, e para que a cidade, o município, alcance resultados políticos favoráveis à população, isso deve ser feito. Eu acho que grande parte das pessoas que estão assistindo este vídeo sabe que o Brasil é um país republicano. O Brasil é uma república. A Constituição brasileira de 1988, que é a atual Constituição em vigor, delimita que o Brasil é uma república federativa. E uma república é dividida em 3 poderes. Quais são esses 3 poderes? O poder executivo, que executa as leis, o poder legislativo, que elabora as leis e que é responsável por fiscalizar a execução das leis, e o Poder Judiciário, que é responsável por julgar as leis, obedecendo o direito. Em Tocantinópolis, o Poder Legislativo é de competência da Câmara de Vereadores. E como eu disse, e digo e tenho falado sempre, a principal função do Poder Legislativo, da Câmara de Vereadores, é fiscalizar o Poder Executivo, é fiscalizar a atuação do prefeito, dos secretários e dos funcionários públicos. Isso é fundamental. Para vocês terem uma noção, o legislativo, o parlamento, surgiu na Inglaterra no século XVI. E antes do surgimento da monarquia constitucional inglesa, antes do surgimento do parlamento, do poder legislativo, a Europa era dominada por sistemas políticos absolutistas, despóticos. Isso significa que o rei, os reis, as monarquias, tinham um poder absoluto. Elas podiam fazer o rei podia fazer o que ele quisesse, porque o poder dele só tinha como fundamento o poder divino, Deus, né? Segundo a tradição política até então da época. E o parlamento, o poder legislativo, portanto, surgiu justamente para controlar as ações autoritárias e despóticas dos reis. Essa é a função, portanto, principal do poder legislativo, ou seja, frear o governo, controlar o governo. No caso da Inglaterra, era controlar as ações despóticas do rei. Então, a ideia central e inicial do Poder Legislativo permaneceu a mesma até os dias atuais. Assim como na Inglaterra do século XVI, o parlamento ganhou força, o Poder Legislativo ganhou força para fiscalizar e para controlar as ações do rei, né, na monarquia. Nas repúblicas, como por exemplo a República Brasileira moderna, atual, o legislativo tem a mesma função. Então, os vereadores, como parlamentares, como membros do Poder Legislativo, são obrigados, eles têm um dever constitucional de fiscalizar o prefeito, e os secretários municipais, etc. E eu digo para vocês, infelizmente, 80% dos vereadores de Tocantinópolis não exercem essa função. Mas aí então surge a pergunta: fiscalizar o que exatamente? Fiscalizar o que exatamente? Eu vou elencar aqui os principais pontos que os vereadores precisam fiscalizar em relação ao Poder Executivo. E eu digo para vocês que 80% desses aspectos, desses pontos que eu vou falar aqui, não têm sido fiscalizados pela maioria dos vereadores da casa. Então, o primeiro ponto, gestão patrimonial. Segundo ponto, recursos humanos. Terceiro ponto, atividades financeiras. Quarto ponto, questões orçamentárias. Quinto ponto, contratações. Sexto ponto, os resultados alcançados pela administração. E o quarto ponto, o próprio controle interno. Então vamos adentrar especificamente em cada um deles. O que significa fiscalizar a gestão patrimonial? Significa que os vereadores têm que verificar se o patrimônio do município
tem sido cuidado, se a prefeitura tem adquirido um patrimônio realmente condizente com o interesse público, né? Recursos humanos, o que significa fiscalizar os recursos humanos? Significa verificar se os funcionários públicos estão trabalhando corretamente, se os departamentos estão fazendo aquilo que eles precisam fazer. Então é a fiscalização do trabalho, do cotidiano diário, da gestão municipal. E o que significa fiscalizar questões orçamentárias? É fiscalizar, verificar se o prefeito, se o Poder Executivo tem cumprido as normas em relação ao orçamento, se tem cumprido as metas de despesa, de receita, se não tem gastado mais do que arrecada e assim por diante. E o que significa fiscalizar contratações? Bem, isso é simples. Significa que o vereador tem que fiscalizar se o município tem contratado funcionários de acordo com a lei. Se as contratações dos funcionários públicos têm sido feitas via concurso público, ou então de acordo com a lei para aqueles funcionários que são contratados temporariamente. Se esta fiscalização não ser feita pelo Poder Legislativo, infelizmente, acontecimentos como o que aconteceu recentemente, que foi a demissão de uma quantidade muito grande de funcionários, realizada pelo prefeito, esse tipo de coisa vai acontecer, esses acontecimentos vão acontecer se esse tipo de fiscalização aqui não ser feito pelos vereadores constantemente. Outro ponto, o que significa fiscalizar os resultados alcançados? Significa que os vereadores eles têm que sempre averiguar se as secretarias estão alcançando os resultados no que diz respeito às políticas públicas, aos serviços públicos, à qualidade, né? a oferta, a satisfação dos cidadãos. É importante que os vereadores eles estejam sempre atentos a verificar se os serviços públicos ofertados pelas secretarias municipais estão alcançando os resultados almejados. E outro ponto é a questão do controle interno. O que significa isso? Significa que o vereador tem que averiguar se a prefeitura ela tem um mecanismo de controle interno. O que é controle interno, pessoal? É um mecanismo, seja um departamento, um órgão, que tenha funcionários, que tenha um corpo de funcionários estabilizados, concursados, que trabalhem fiscalizando a própria ação da prefeitura, para ver se os trabalhos administrativos estão sendo realizados de acordo com a lei, de acordo com o interesse público. E o vereador tem que verificar se a prefeitura tem esse órgão, esse mecanismo de controle interno e se esse mecanismo tem trabalhado corretamente. Porque a prefeitura deve ter o seu órgão, a sua forma de controle interno e a Câmara Legislativa precisa fazer o controle externo, que aí é a fiscalização externa. Então, isso é importantíssimo. E eu acrescentaria outra coisa, que é fundamental também, que é os vereadores estarem fiscalizando as licitações e as contratações de empresas privadas pelo município. Verificar se as licitações estão sendo realizadas de acordo com a legislação que regula as licitações, que é a Lei 8.666, participar das sessões, das reuniões abertas, né, com relação às licitações, e verificar também se as contratações das empresas privadas, se os contratos estão sendo realizados também conforme a lei, e verificar se não está havendo benefícios de empresas amigas de funcionários públicos, de secretários do prefeito. Portanto, são muitos aspectos, são muitas questões que precisam ser fiscalizadas e que não tem sido feito. Essa fiscalização constante desses pontos não tem sido feita pela maioria dos vereadores da casa. E eu tenho certeza que a maioria tem conhecimento disso e pode fiscalizar. Mas nós sabemos como funciona a troca de favores, o favoritismo, entendeu? Esse relacionamento entre o vereador que quer se perpetuar no poder e precisa do executivo, do prefeito, para apoiar ele. Então, por isso, esse tipo de fiscalização acaba sendo deixada de lado, que é dever do vereador. O vereador não fiscaliza o prefeito porque senão perde o apoio do prefeito e pode não se eleger mais à frente. E aí, o princípio republicano é quebrado e acaba que o clientelismo, o favoritismo se sobressaia ao interesse público republicano.
Infelizmente é assim, pessoal. Isso acontece em praticamente todos os municípios. Geralmente, as câmaras de vereadores vão ser subservientes ao prefeito, porque a maioria dos vereadores que são eleitos, eles são eleitos na base da negociata, através de técnicas imorais, e eles querem manter o seu curral eleitoral, eles querem manter a sua base eleitoral, e para isso eles precisam do apoio do prefeito, através de favores, porque o prefeito tem um controle da máquina pública, ele pode usar a máquina pública para favorecer os vereadores que apoiam ele. Então o prefeito ele tem a Câmara de Vereadores na mão dele, e assim ele tem um aval também para administrar os recursos públicos da forma como ele quer. Porque a única forma de fiscalizar o que o prefeito faz com dinheiro público é através da Câmara de Vereadores. E através do cidadão comum, que também tem direito de fiscalizar e tal. Mas poucos cidadãos têm tempo, têm conhecimento para exercer a fiscalização. Por isso que os vereadores são eleitos. Mas, infelizmente, os vereadores que deveriam fazer esse trabalho para a população não fazem porque querem ser beneficiados pelo prefeito para se perpetuar no poder. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Valeu!